Sejam bem-vindos a mais um podcast Fala Comandante. Muito obrigado a vocês da família da TV Metrópole, tanto da região metropolitana de Fortaleza, como você lá da região norte, Sobral. E também a você que está no nosso YouTube, Fala Comandante Podcast. Não se esquece de acionar o sininho, se inscrever. Você é quem manda. Pois é, curte, comenta também, compartilhe para outras pessoas conhecerem histórias igual a de hoje, de um cara que é muito popular com o meio dos cursinhos. Eu sou o Wendson Borges, mais conhecido como Sargento Borges. E eu sou Carlos Moreira. O nosso convidado é especial, é ilustre, é um cara que... Muito popular, viu? Muito popular. Eu acabei de saber agora que até assumiu uma cadeira na Câmara Municipal. O homem é policial militar, é professor, é político. É multiuso. Multiuso, vamos abrir. O homem é desenrolado. Estamos falando do professor Wagner Lobo, que... muitas pessoas às vezes não sabem, mesmo ele com essa barba, ele é policial militar. Policial né? militar. Então ele tem história na caserna, na PMCE do Ceará. Muito nos honra com a sua participação, professor. Muito obrigado. E eu gostaria de você se apresentar como gostaria de outras pessoas lhe conhecer de uma forma mais fácil. Se apresente como você gostaria de ser apresentado. Show. Primeiro é uma honra participar do programa de vocês, do podcast de vocês. Fico mais à vontade de conversar com polícia. Ainda mais nos dias de hoje. Quanto mais a gente se aproxima de polícia, melhor. Então, você sair de casa, vai participar de um podcast, você não sabe a hora que volta, não sabe com quem você está conversando, mas saber que são policiais, você já fica tranquilo. Minha esposa mandou mensagem para mim e disse assim: e aí, quem são essas pessoas que te chamaram? São policiais, pode ficar despreocupada. Pronto, resolvido o problema. Pronto, gosto de ser chamado de Wagner Lobo, cara, mas professor Wagner ou Wagner, qualquer coisa dá certo, não tem problema não. Sem besteira. Sem frescura total. Massa demais. Wagner, para começar, né, das suas origens, você é de onde? É de Fortaleza, é do Ceará? Qual é o bairro? Fala um pouquinho do início da sua vida, da sua família. Massa. Cara, eu sou do bairro Pan-Americano, nasci na década de 70 ainda, já tenho 45 anos. Fiz agora no final do ano 45 anos. Sou lá do bairro Pan-Americano, nasci ali na rua Rio Grande do Sul, morei muito tempo na Rua Pará, Rua Guanabara, então sou dali daquela região. Couto Fernandes, Demócrito Rocha, por ali. Virei professor, primeiro polícia, né? Primeiro polícia, meu primeiro concurso, graças a Deus. Quantos anos você tinha, né? Eu tinha 18 para 19 anos, estava fazendo 19 anos. Era ajudante de galego antes. Calma, então vamos começar, vamos voltar. Era ajudante de galego, foi o primeiro emprego não, anteriormente já tinha trabalhado em algum outro lugar. Desde os 14 anos até os 18 eu era ajudante de galego, não tinha sido promovido ainda a galego, era o ajudante. Não teve promoção não. Caralho, sem promoção. Passou 4 anos sem promoção. Anos. É porque o chefe era meu pai, né? Ele não promoveu não. É difícil, né? Tomar o lugar do pai, né? Ele não promoveu não. Aí surge o concurso em 98, foi o último concurso da Polícia Militar de nível fundamental, foi de 98. Fiz o concurso, passei, e aí durante esses 25 anos estou eu aqui na polícia. Hoje, reformado, né, não estou mais na ativa, e na sequência resolvi virar professor, fiz a faculdade de História na UFC, virei professor de História, mas não dava grana, não dava para pagar conta com aula de História. Quem me falou isso na época foi o Capitão Wagner. Eu lembro que eu fui dar aula da matéria que ele dava, né, que era legislação. Aí ele disse assim: mas tu dá aula de quê? Aí eu de História. Eu disse: não, mas História não tem base não, mas tem gente demais, mano. Legislação só tem eu e outro. Aprende isso aqui. Aí me deu o material dele, aí eu desenrolei o material dele e até hoje estou aí no mercado. Então você foi dar só uma palhinha com relação à legislação, aí viu que o mercado era melhor, era mais vantajoso. Tinha 300 professores de História e de legislação só tinha um. Eu só precisava decorar o material do capitão e desenrolar na aula. Só que para isso eu tinha que pedir o material a ele. E eu não conhecia o capitão. Então eu fui na casa dele, ele me recebeu acho que um domingo à noite, só de calção lá no Henrique Jorge. Aí, cara, sem me conhecer, ele me entregou a apostila e um DVD dele. Aí disse: cara, vê o DVD, vê as aulas, e a partir das aulas tu vai desenrolando aí, cara. Vai dando tuas aulas também. Caramba. Vai dar tudo certo. Até foi hoje. Bem solidário, né? Não, demais, cara. Demais. Foi um cara. Por isso que eu nunca fechei a porta para ninguém que me pediu ajuda. Professor, tem como o senhor dar uma ajuda, tipo, repassar um vídeo meu para um dono de curso, ou me indicar em algum curso que o senhor dá aula? Cara, eu sempre lembro desse dia.
que o cara não me conhecia, me ajudou, então eu tenho por obrigação ajudar também. É o que eu tenho feito de lá para cá. Que massa, porque é você servir, é você ser solidário, é você realmente ser humilde o bastante de se colocar em ajudar outras pessoas que sequer você conhece. E isso é muito difícil nos dias de hoje. Nossa, cara. Porque as pessoas elas são oportunistas e só querem levar vantagem nas coisas. Eu já ajudei gente que me derrubou depois. Caramba. Eu já coloquei professor para dar aula que depois pediu que eu saísse do curso. Eu já ajudei professor a ir para o curso e depois o cara barrou o meu retorno para o curso. Então, eu saí de um, fui para o outro. Quando eu voltei, ele disse, não, se ele voltar, eu saio. então, e eu não voltava. Sentimento de gratidão. Zero. Ou seja, algo que você compartilha desde aquela época que você aprendeu com o Wagner, outro Wagner, né? Isso, exato. E você compartilha com outros, mas outros não tiveram a mesma aí percepção. Tem um lado bom, eu vou pro céu e o cara não vai, provavelmente, né? Eu fiz o bem, ele não fez. Então, você acredita em céu e inferno? Com certeza, cara. Acho que não tem como a gente existir num mundo desse aqui sem ter algo superior. Ou seja, uma coisa é... Calma aí. Inferno e céu é uma coisa. Uhum. Deus é outra coisa. Ou, obviamente, pode estar conectado. Todo mundo interligado. Tá tudo interligado. Sim. É porque é a mística que as pessoas falam. Céu e terra. É o inferno, as trevas, o céu. Mas muitas vezes é uma situação paradoxal que não necessariamente é da forma que se apresenta, né? Na parte mais ilustrativa, onde as pessoas imaginam. O céu é lá nas nuvens. Não necessariamente. Às vezes exatamente. O inferno é o que nós estamos vivendo agora e o céu pode ser posteriormente, né? Eu acho até difícil ter inferno pior que isso aqui, viu, cara? Aqui é difícil, viu? Aqui é complicado. Não é fácil não, né? Nossa, é duro. Então, nesse caso, professor, foi mais desafiador se eu ser policial militar ou ser professor? Ser policial militar, ele tem aquela coisa de você querer desde sempre. Eu sempre quis ser policial. Já queria ser policial? Sempre quis. Na minha família, cara, todo mundo, quem não é vendedor ambulante, galego, é policial militar, entendeu? Ou o pessoal trabalha nessas feiras que tem por aí, ou o pessoal é polícia. Não tinha alternativa. Caramba, entendeu? só tinha essas duas vias, só esses dois caminhos. Tipo isso. Então, assim, eu sou muito grato pelo que a polícia me proporcionou em termos de tudo, de disciplina, de vida mesmo, cara. Tipo assim, eu fui uma pessoa muito pobre na infância. Pobre de verdade, cara. Tipo assim, até 18 anos a minha casa não tinha banheiro. O banheiro era coletivo, de uma vila. Caramba. E de repente eu passo num concurso e ganho. Eu lembro quando foi meu primeiro salário de polícia. A gente não tinha um cartão, eu recebi tipo um chequezão assim do BEC. E a gente ia trocar. Eu ainda peguei o finalzinho do BEC ainda. A reta final. É antigo mesmo, cara. E aí a gente trocava e eu lembro que era R$517, cara. O salário mínimo era quanto naquela época? Cara, 100 e pouco. Eu ganhava lembro 5 salários. Era, e tipo, como galego, eu ganhava R$10 por cada dia que eu ia. Eu ia 2, sábado e domingo. Então eu ganhava R$80 por mês para ajudar a minha família. Né? E ganhar 15, 17 é exatamente. 6 vezes mais. Bom, cheguei para minha avó, eu fui criado por avó, né? Aí eu disse, pode fechar as portas aí do botequim, vamos procurar uma casa com banheiro agora. Que agora dá certo. Que bacana. E aí pronto, foi isso, cara. E de lá pra cá, eu só tenho a agradecer. Assim, respondendo, né? Eu acho que é mais desafiador você fazer bem os dois. O desafio pra mim sempre foi fazer bem, ser um bom professor e ser um bom policial, pra nunca parecer que você tá tentando fazer um e o outro você deixa de lado e vai cumprindo tabela. Então eu sempre procurei ser bom nos dois, para não ficar nenhuma dúvida. Eu me encaixei, no fim das contas, muito mais hoje como professor, até pelo tempo de sala de aula hoje, do que propriamente como policial, né? Como policial, embora eu tenha 25 anos de polícia, a profissão que eu tive que abraçar, no fim das contas, foi a de professor, porque foi a que eu ainda tinha que me virar para poder compensar o salário que eu tinha perdido com a reforma. A reforma ela é proporcional, então eu tinha que fazer alguma outra coisa da vida. E ser professor foi aquilo que me salvou naquele momento e é o que me salva até hoje. Né? E que lhe dá prazer também. Claro, demais. Porque, na verdade, o trabalho, a profissão que não lhe satisfaz, que não lhe traz um senso de realização, você é uma pessoa infeliz. Com certeza. O cara tá ali focado só para receber o salário no final do mês, trabalhando sem gosto, é uma pessoa triste, né? O primeiro dia do mês, depois que recebeu o salário, você vai penando até o último dia para receber de novo. Não pode ser legal uma coisa dessa. Eu tinha prazer de trabalhar, eu gostava de trabalhar. Eu gostava de fazer alguma coisa que eu sabia que estava ajudando alguém na rua. Tipo, você está trabalhando em um local que é perigoso.
um exemplo, né? Eu trabalhei muito na Praia do Futuro e no Serviluz, dentro da comunidade ali dentro. A gente subia, ia ali pro, acho que era Lagoa do, não sei se era Lagoa do Conceição, não, Lagoa do Coração, acho. Lagoa do Coração, que tem lá dentro bem perigoso na época. E você tá ali dentro, fazendo todo tipo de abordagem, fazendo tudo que você podia fazer ali para gerar aquela ideia de segurança para aquelas pessoas, era massa, eu achava legal. Hoje as coisas são bem diferentes do que era há 15, 20 anos atrás. Hoje é completamente diferente. Hoje você não pode dar um empurrão em alguém para tentar resolver uma ocorrência sem precisar usar de violência. Você já é acusado de, por exemplo, estar torturando alguém porque empurrou e alguém tira de contexto o vídeo. E você, às vezes, dá um empurrão em alguém para poder conter o problema, para poder resolver o problema, para não gerar outro. E aí, por conta disso, você... Às vezes alguém pega o vídeo, descontextualiza o vídeo, coloca na rede social e até você provar que não fez, até você provar que a história é outra, que tem outro pedaço do vídeo que não está aparecendo. Aí... Você é julgado antes do julgamento. Com certeza. A rede social é para isso, é para julgar. E todo mundo com o celular esperando só o momento certo de fazer aquela velha cruzeta, como nós chamamos dentro dos quartéis. Né? Pô, cara. Eu lembro que eu passei um Réveillon trabalhando na polícia, a gente trabalhou num Réveillon que tinha 2 viaturas só na área. Hoje isso é impossível. Você ter um bairro com 2 viaturas, não dá. Ainda mais uma área toda, como era a área que eu trabalhei na aldeota. E aí o sargento olhou pra gente e disse, vamos parar a viatura aqui, vamos tomar uma cerveja. Mas a gente de serviço, acabou, tem mais isso não. Vamos tomar uma cerveja aqui. E tem disso, é? Tinha disso. E eu olhando assim, meu Deus, eu sou recruta, cara, eu vou perder meu emprego. Eu era galego, passei no concurso, eu perdi meu emprego. Tinha quanto tempo de polícia nessa época? Uns 2 anos, eu acho. 2 anos, bem recrutinho. 23 anos atrás. Uma época em que isso era possível ainda, né, cara? Se alguém fosse gravar aquilo ali, tinha que sair com a câmera do tamanho dessa sala aqui. E a gente vê de longe. Hoje o cara tá com o celular no bolso, conversando contigo com o celular no bolso, gravando tudo. E aí, nesse momento é onde a inversão dos valores. O herói, o defensor da sociedade, ele se torna vítima e é oprimido pela própria sociedade que muitas vezes exige que você seja uma máquina perfeita que não possa errar. Exatamente. E no final das contas, mesmo sendo descontextualizado aquele vídeo, as pessoas não querem saber. Você não pode ter o direito de errar. É aquela história, né? Aquela máxima. Você é o primeiro que chega, o último que sai e dá conta do que some, né, cara? É a polícia. Você vai ver, por exemplo, essa final de campeonato agora de Ceará e Fortaleza. Os caras vão chegar 4 horas antes do jogo, os policiais. E vão sair tantas horas depois. Ou seja, o que der de confusão ali, ainda vão botar a culpa na polícia que não estava efetivamente no canto X ou Y. Sendo que sai quase todo mundo de casa para poder trabalhar num jogo desse. E essa mesma polícia militar que vai para um jogo, tem a polícia montada. Os cavalos vão ter que passar um tempo menor. Porque eles, pelo incrível que pareça, tem que ter um cuidado especial. O ser humano, não. O ser humano ele é tratado muito pior do que o próprio cavalo. É o famoso foda-se. Por conta da necessidade, né? Não estou nem criticando. Não é crítica. Não é crítica a questão em si, mas realmente pela necessidade de organizar ao ponto de a polícia militar conter e deixar tudo ordeiro antes, durante e depois dos jogos. Mas um sacrifício é gigante, ninguém quer saber se o cara vai acabar com a coluna, passar mais de 10 horas em pé, né? Se o lanche é precário, se aquele mesmo policial militar que está na folga, ele poderia ter o direito da cortesia, mas não, ele tem que se humilhar para ver se, quem sabe, talvez. Ou seja, a nossa cultura do Brasil, de maneira geral, ela é muito diferente de uma cultura, por exemplo, dos Estados Unidos, de outros locais da Europa, que o policial militar, o bombeiro militar, as forças armadas, são realmente considerados heróis. E aqui o cara não está recebendo salário, ele não está fazendo mais do que sua obrigação, esquecendo que é o único profissional que está em todos os municípios, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, colocando a sua própria vida em risco em favor da sociedade. Os outros profissionais de segurança pública, policiais civis, policiais penais, que também têm um risco equivalente ao policial militar, mas a diferença é que ele é militar, ele tem cerceamento de direitos, como você bem sabe, por ser professor de legislação, e ele acaba tendo uma visibilidade maior por trabalhar fardado. Então, existem peculiaridades que vão de encontro ao ser humano policial militar e que a sociedade ela não consegue
dar a devida importância, atenção e principalmente a valorização. Sendo que deveria também partir do próprio governo, né, do próprio Estado. Mas, enfim, é um trabalho que nós, né, você como policial militar, professor dos cursinhos, para pessoas que pretendem ser policiais militares e muitas vezes não conseguem, mas vão saber da importância dentro do cursinho desses profissionais, que aos poucos a gente vai multiplicando essa cultura positiva em favor dessa categoria. Abrindo a mente deles também, né, dos alunos, explicando o que é ser polícia, para sair do oba-oba. Às vezes parece que ser polícia é só portar arma e poder andar armado. E aí você tem que explicar que isso aí talvez não vou dizer o maior problema, mas eu vou dizer o que pode gerar o maior problema na vida dele é justamente isso. Explicar que ser polícia vai muito além do que aquilo ali. É muito além daquilo. É uma série de outras coisas, de responsabilidades que ele passa a ter que ter. Uma série de coisas ligadas à postura e disciplina que ele tem que ter obrigatoriamente, já que ele está agora na condição de policial. E, professor, mas é porque o policial, quando ele está de folga, ele relaxa. Cara, mas você não pode se dar o luxo de relaxar. Você pode perder a vida se você for relaxar. Você é policial, você é policial 24 horas. Até a morte. Querendo seja ou não, reserva, cara. Seja reformado, exatamente. Não importa. Exatamente. Que tem muita vaidade, principalmente essa juventude que tá querendo ingressar na tem polícia, muita vaidade. Acho que só colocar arma e tal, empunhar arma. Cara, eu chamei a atenção uma vez de um policial, recrutinho, assim, tipo, com 2 meses de polícia, mais ou menos. 2, 3 meses de polícia. Eu tava entrando numa sala de aula, um auditório, e ele tava com a namorada, noiva, alguma coisa. Ele já tinha passado no concurso, foi meu aluno anteriormente. Tava paisando, mas dava para ver a arma de muito longe. A arma tava, inclusive, ele sentado, dava para ver de longe a arma. Muitas vezes eles colocam para mostrar. E justamente, aí eu fui chamar a atenção dele bem baixinho, não chamei na frente de ninguém. Cantinho assim, aí, cara, guarda tua arma aí, irmão, tá aparecendo e tal. Aí ele só não pode deixar, professor, que é AP. Pode deixar aqui que eu desenrolo. Mas, pô, você vai chamar a atenção pro bem, né? Porque ali é a ocasião, de repente tem um doido ali atrás dele que não passou, já fez 10 concursos e não passou, e resolve matar 3 pessoas que tá do lado dele ali e vê a arma, entendeu? Pô, hoje eu vou matar um, ó, tá aqui, entendeu? Tipo assim, você fala para poder ajudar, e esse policial depois se envolveu numa ocorrência super grave, que gerou um homicídio aí, ele depois foi desligado da polícia, enfim. Mas aquela ideia, existe a vaidade, existe demais, entre eles principalmente, existe aquela coisa do projeto de polícia estar muito associado a essa vaidade. Às vezes ele não enxerga, por exemplo, como mudança de vida, como eu enxerguei na minha época, como provavelmente vocês enxergaram na de vocês, que no meu caso, passar na polícia era mudar de patamar literalmente social. Era passar a ter uma casa com banheiro, no meu caso. E, dentre outras coisas, era que a minha mãe parasse de trabalhar para fora, que a minha avó passasse a ter o dinheiro da aposentadoria dela livre, e eu passasse a assumir as contas de casa, que como ajudante de galego não tinha como. Então, tudo aquilo estava focado no concurso. Eu, de forma nenhuma, ali eu pensava, por exemplo, na primeira vez que eu fosse dar uma carteirada com a arma na mão. Não, minha preocupação era outra. Minha preocupação era trabalhar, fazer meu trabalho correto, sem fazer nada de errado, e automaticamente, com o que eu ia ganhar daquilo, que não era para ficar rico, mas era o suficiente para eu mudar de vida a minha família toda naquele momento, e foi o que aconteceu. Eu falo muito com os mais modernos, né? Chamar de recruta Chamar de recruta, eles pegam ar. Pegam ar. Eu fiz uma pesquisa qualitativa. E não pode chamar de mais moderno, tem que chamar de novato agora. Rapaz, novato. São nomenclaturas que a gente tem que se adequar. Tem que pegar o bizu. Tem que pegar o bizu. Aí eu fiz essa pesquisa e tanto no curso anterior e nesse agora também, eu sempre perguntava quanto é que vocês ganhavam anteriormente a entrar no curso e o que vocês irão ganhar. E também falei com o pessoal que já tinham acabado de se formar, já estavam na ativa, já estavam trabalhando. A imensa maioria, mais ou menos 85%, 90%, ou não ganhava, 90%, ou não ganhava nada, ou ganhava um salário mínimo. Aí o pessoal que ganhava um salário mínimo falava, olha, vocês, depois que passarem a pronto, vocês vão ficar ricos, porque vocês sairão de 1 para 4. Então vocês vão multiplicar 4 vezes o que vocês ganhavam. Aí eu falava sobre a educação financeira, para vocês se prepararem. Não vão logo comprar um Corolla financiado, não vão para a farra de forma excessiva e depois de
de 9, 10, 12 meses, vai nascer o menino, aí é onde vocês vão estar endividados. Quando vocês vão começar a constituir a família, aí vocês já estão ferrados, porque estão cheios de empréstimo e tudo mais. Então, vocês têm que ter a consciência que a estabilidade, ela traz responsabilidade própria de vocês, para que vocês possam ter uma qualidade de vida mais sustentável, para depois vocês não estarem aqui 1, 2 anos de polícia militar, 3 anos, reclamando do salário. Exatamente. Que, obviamente, tem que ser melhorado. Lógico. Que o problema, na verdade, da polícia militar não é o salário, é a carreira. É o cara ganhar 5.500 quando entra e passar, depois de 12 anos sendo sargento, terceiro sargento, ganhando praticamente quase o mesmo valor. Então, o problema é a falta de progressão salarial com a devida valorização ao longo do tempo quando você adquire as promoções. Então, essas pessoas, a gente vai trabalhando essas orientações da mesma forma como você falou com relação à vaidade. Quando você está de folga armado, o ideal é que ninguém perceba que você está armado. Exatamente. O ideal é que ninguém perceba que você é policial militar. Para que você se resguarde, é a sua segurança, para que você possa fazer a segurança de outras pessoas numa eventualidade de necessidade. Né? Então, às vezes, a imaturidade misturada com a vaidade acarreta muito sinistros, especialmente na folga. A maioria dos policiais militares que infelizmente são vítimas da violência, normalmente é de folga. Normalmente na folga. Normalmente. Às vezes associada a bebida alcoólica, né? Às vezes você tá num bar, relaxa mais. Rapaz, o cabra com dinheiro e armado é bicho valente. É bicho valente. É normal. É bicho valente. Acontece muito. E eu não vou dizer aqui que eu era santo, não, cara. Eu dava meu tiro pra cima também na minha época. Entendi. Bebo, tinha, tinha, cara. Caralho. Tinha. Ainda bem que eu nunca Era fiz, puxado, meu irmão. Era pesado, entendeu? De confusão pesada no meu bairro ali, o pessoal lembra. Eu lembro que a minha avó falou, quando eu passei no concurso, a minha avó foi na amiga dela do lado e disse assim, ó, a gente tem que dizer que ele é bom, que ele não causa problema aqui, que ele não é bonequeiro, porque se ele não passar, ele vai continuar aqui. Se ele passar, ele vai pro interior, para as amigas da minha avó, né? Aí as amigas dela, não, é o melhor pessoa do mundo. Aí esse menino é bom demais. Ô, menino bom. E aí deu certo. Fui acho que foi para Itapipoca, né? Fui classificado em Itapipoca. Terra dos Três Climas. Foi. É bom, nem é muito longe daqui. Não, tranquilo. Terra boa. Terra boa. Aprendi muito ali. Começou por lá, depois veio pra capital. Fui pra lá e depois fui pro destacamento de Paracuru, depois fui pro Trairi. Trairi a escala era 12 por 1, não, 12 por 2. É isso, 12 dias. Trabalhava 12 dias, folgava 2. Caralho. E no 2 dias eu ficava lá, ninguém vinha embora, não. O negócio era tão bom que ficava. O negócio era não tão bom, né? Não adiantava vir, que era 2 dias pra chegar. Né? Na praia, já tinha feito lá as bases. Flecheira, rapaz. Já tinha as bases já prontas lá. É porque eu tinha uma namorada, ela dizia, tu não vem não, rapaz, não tá dando não, a polícia aqui é pesado. Mas uns antigões, antes de 98, falavam que era 15 por 2. Era quase a mesma coisa, né? Pesado. Aí foi melhorando a escala ao longo do tempo. Aí eu sou da turma de 2001, muito próximo à sua. E eu consigo enxergar, né? Eu não preciso de óculos para ver o quanto houve de fato essa evolução na corporação Polícia Militar, seja na escala. Eu peguei a escala 3x2, 2x3. Não, acho que era. Trabalhava 4, folgava 2. Peguei essa aí também. Pronto. Peguei. Aí depois era 2x3 e 3x2, que é igual 2x2, né? A mesma coisa. Aí depois veio 2x4, que é no destacamento. Ou seja, eu passei ainda por 3 escalas nos destacamentos, onde são cidades menores que acabam não tendo tanta ocorrência, sendo mais tranquilo, que obviamente o correto é que fosse 1x3, era 24 por 72. É o que é mais ou menos a escala das motorizadas, que é 12 por 24, 12 por 48. Só porque é mais puxado, o cara tem que realmente passar a noite acordado. Mas houve uma evolução na escala, na questão da carreira, com a lei de promoções que você relatou anteriormente aqui nos bastidores, que perdeu, porque em 2014 acabou indo para reserva, não, para reforma. Para reforma. Então, não teve a oportunidade de sair de soldar diretamente para segundo sargento. Não. Né, que a turma de 98 teve. Quase toda foi para segundo sargento. Foi todo mundo toda. foi para segundo sargento. A minha turma foi para terceiro e vocês foram para segundo. Então, querendo ou não, houve muitas melhorias. Isso não quer dizer que não é para melhorar ainda mais. É obviamente que nós temos que lutar e fazer com que haja a devida valorização ao policial militar e também a dignidade partindo do respaldo para trabalhar. Isso. Então não é só a questão salarial, é de fato a condição tanto de trabalho, de estrutura, como também a condição de ter legitimidade no que faz.
de fato, o policial militar ser a autoridade e o próprio Estado. E muitas vezes acaba... não reconhecendo essa autoridade. É como se ele não respaldasse a autoridade que, por lei, constitucionalmente, ela é nossa. A gente tem a autoridade, por exemplo, de efetivamente em uma ocorrência fazer isso ou aquilo desde que seja dentro da lei, do que manda a lei. Nada de ilegalidade, de excesso, de abuso. Mas parece que quando a gente está nesse liame aí entre o pequeno excesso, às vezes o pequeno excesso, que às vezes ele tem que acontecer até para você não perder uma ocorrência. Um grito a mais, um empurrão a mais, uma pegada mais forte. Porque senão, se você perder uma ocorrência, quem é policial sabe. Se você perde, às vezes você ganha uma ocorrência no grito. Você ganha uma ocorrência na primeira abordagem, no primeiro contato. Um bom dia mais forte. É porque eu nunca fui do bom dia. Eu sempre eu era mais agressivo, assim. Eu não tinha um bom dia. Eu já era mais pesado. Ou já teria sido expulso, talvez. Mas eu já ia no ponto fraco do cara, entendeu? Então, assim, às vezes, esse respaldo que falta, eu não estou dizendo aqui para que o Estado feche os olhos para quando você cometer abusos e excessos em todos os sentidos, inclusive no sentido de cometer crime. Não estou falando Pelo disso, contrário. óbvio. A gente é polícia e tem que ser legalista, em razão de ser polícia. Mas que não se atenha, por exemplo, a tantas picuinhas. Eu, por exemplo, sei de casos de policiais que foram afastados da polícia porque o traficante manda um morador denunciar o cara na CGD e a CGD afasta o policial que está só acochando a área dele. E acochando muito. Ao ponto, o cara só não vai chegar na CGD e dizer, é porque eu sou traficante e tá atrapalhando meu negócio ali. Mas ele manda a mãe vá lá e denuncie de que tá dando em cima da sua filha, que é menor. E a mãe vai de peito aberto, mostra a identidade, porque entre ter o problema com o policial e o traficante de onde ela mora, ela, óbvio, ela não vai pensar duas vezes. Ela vai jogar o problema para cima da polícia. E ela vai dizer que quem está, por exemplo, cometendo assédio, abuso contra ela ou a filha, num exemplo, por exemplo aqui, é o cara, o policial, não o traficante. O traficante ele só quer tirar o policial dali, que está atrapalhando o negócio dele. Às vezes o morador se coloca à disposição do traficante. Isso, né? Exatamente. Às vezes pela necessidade, né? Pelo medo que para, né? Porque ele sabe, o cidadão e a cidadã de bem, sabe que o bandido não tem nada a perder. Tem, não. E o policial militar tem a liberdade, tem um emprego para perder, né? Tem toda essa questão da legalidade que paira a profissão e, infelizmente, os órgãos de correição ouvem muito, né? E está certo, tem que apurar. Tem que ter o órgão, tem que ter. Ninguém está dizendo aqui que é para ter uma polícia sem um órgão de controle e fiscalização. Não tem isso, não existe. No mundo todo não existe. Agora, dá para ser mais maleável e entender como é o serviço de polícia. O serviço de polícia ele é muito melindroso. E qualquer coisa você gera, por exemplo, uma investigação contra um policial e afasta o policial em razão disso, você não está ajudando um policial, você está atrapalhando o serviço de polícia. E quando você atrapalha, você está indo além, você está piorando a segurança pública e está fazendo com que o policial recue. Você, rapaz, eu vou começar a diminuir, a ser mais contundente, a ser mais produtivo, para que aquela área realmente seja mais segura, porque, infelizmente, a estratégia do crime ela está surtindo efeito. Ou seja, o cara vai acabar recuando e... Às vezes a gente entra, quando a gente é recrutinha, né? Novato, né? Novato. E aí a gente chega naquela vibração toda de abordar todo mundo que passa, e sempre tem um antigo para dizer assim, mas... Calma. Se acalma aí, cara. O Estado não te respalda para isso. Mas o cara vai lá e faz. E aí, de repente, chega um procedimento administrativo para ele responder. Um PAD, às vezes, ou um inquérito policial para ele responder, porque ele está sendo acusado de ter cometido um crime de abuso de autoridade, por exemplo. Aí ele enxerga que ele não cometeu aquilo, porque ele não cometeu. Ele está sendo acusado de forma injusta. E, pô, realmente, qual é a lógica que tem de eu fazer meu trabalho do jeito que é para fazer? É muito mais prático para mim fazer de conta que nada está acontecendo, cumprir tabela aqui e deixar a coisa rolar porque eu não tenho respaldo. E aí a gente vê muito isso acontecer e aconteceu muito. Tomara que, sei se daqui nos próximos anos, eu só vejo o pessoal dizendo que vai melhorar. Já está com 25 anos ainda, essa melhora não apareceu ainda, meu irmão. Mas pode melhora com relação a essa questão da correição. Isso, né? Assim, você falou no começo, teve promoção, teve melhora de carreira, mas a gente estava tão atrasado
Tão atrasado que isso aí praticamente não fez nem tanto sinal assim. Entendi. Eu lembro que na época que eu entrei, o cara era cabo até 28, 29 anos de polícia, que chamava de cabo Juruna. Isso. Hoje não tem como acontecer, o cara vai ser promovido e tal. Na pior das hipóteses, ele é promovido com 10 anos. Mas ele é promovido. Na pior das hipóteses, com 20, ele é sargento tranquilo já. Então tem essa perspectiva que não tinha antes. Mas ainda falta muito. Falta muita coisa ainda. Isso aí é o de menos. Porque as promoções, elas se tornaram algo mais fictício para você mostrar para os seus familiares que você não estagnou profissionalmente do que na valorização salarial. Porque, infelizmente, as fitas que os praças eles recebem ao longo da carreira, elas não são condizentes com a parte remuneratória, que vem o dinheiro para o bolso. Ou seja, a diferença de um soldado para um cabo é menos de R$100, de um cabo para o terceiro sargento também é menos de R$100. Ou seja, o cara que vai ser promovido a terceiro sargento depois de 12 anos, isso ele cumprindo ali o interstício, o merecimento, não é por antiguidade, porque por antiguidade depois de 15 anos. Depois mas vamos colocar entre 12 e 15 anos, o cara vai ser promovido a terceiro sargento, ganhando praticamente o mesmo que um soldado ganha. Com a diferença de ele estar colocando 2 fitas a mais aqui no braço. Então, nesse aspecto, acaba tendo uma desvalorização e um sentimento de frustração. Exato. Obviamente, tem que ter esse trabalho de busca, de luta, de valorização na parte salarial, mas também do respaldo na hora de trabalho, né? Hoje mesmo eu tive a honra de apertar a mão e falar rapidamente com o Dr. Bona, que é um cara muito sério. É o promotor, né? É o controlador do Controlador. Estado. Né? Então, ele é um cara que realmente está cumprindo o papel dele, mas ele está lá em cima. Ele, muitas vezes, não tem a condição de entender a realidade do que chega. Nunca vai chegar até aliás, nunca vai chegar. Né? Então, nunca vai chegar. Muitas vezes, a gente tem que ter algum outro modelo, quem sabe, para que haja essa maior sensibilidade, mais empatia por esses, né? Principalmente o militar estadual. Porque você sabe melhor do que eu que ainda tem um corporativismo elitista da parte superior, né? Tanto na PM como na PC. E aí o pracinha sempre está pagando o preço mais caro. O pracinha é o que é o que paga por tudo, né, cara? E na cabeça, às vezes, da sociedade, em relação ao que o Sargento Borges falou, do aumento, a diferença salarial que é pífia, né? São 15 anos para receber R$200. A sociedade não vê dessa forma. Não, mas não dá para saber. O sujeito tá ganhando... Não, pois é, não sabe, aí por conta disso, né? Faz uma leitura diferente. A sociedade, de um modo geral, ela só vai acompanhar na hora de jogar a pedra. Né? Na hora de... foi o policial que fez aquilo. Ninguém quer saber qual foi o policial que fez. E mesmo na questão salarial, pegando aqui a deixa do Carlos, o bruto do soldado é 5.500. O coronel fechado, salvo engano, tá 24. 25, vamos botar 23 e 24. Aí, meu amigo, o cara que tá no meio da pirâmide ganha seus 10, 12 pau. Então, tão bem. O problema é que não é essa a realidade, né? Então, para a publicidade, para a população, de maneira geral, quando eles têm conhecimento do salário de base inicial de carreira e o final, vão pensar que tá todo mundo bem. Tá todo mundo muito bem. Mas aí a realidade é que existe uma lacuna gritante, né, entre esses dois polos, o início da carreira do praça e o final da carreira do oficial. Essa é a realidade. Professor, nos fala um pouco da sua família, antes de a gente entrar na seara da questão de ser professor, né? Meu pai foi um vendedor ambulante, galego, faleceu já tem 10 anos. Minha mãe foi empregada doméstica quase que a vida toda. Hoje ela é cuidadora, né, cuida de um idoso, de uma idosa, e de um sobrinho dela, é neto dela, uma coisa assim. Tenho mais 3 irmãos. Tenho uma filha de 20 anos. Vai fazer 20 anos agora. Estuda ainda. Não passou no último... Não conseguiu entrar na faculdade pelo Enem agora. Está estudando mais um ano de novo. Então ela vai fazer faculdade, não vai fazer concurso. Não. Primeiro faculdade. Primeira faculdade. Tá certo. Mas por orientação do pai professor. Por incrível que pareça, não. Eu até queria que ela fizesse um concurso antes, para ela já garantir o dela logo antes. É o que eu oriento o meu lá em casa. É o que eu digo, cara, foca nisso aqui, porque tu vai e passa, tu tem uma cabeça boa, tu é inteligente, tu consegue passar aqui, ó. Aqui eu te dou o caminho da pedra para tu escolher desses cargos aqui, aquele que vai ter menos concorrência, o que cabe para ti e tal. Não, quero não. A vida é dela, né? Ela tem... Tá certo. A minha esposa é advogada, é gerente jurídica de uma empresa, uma empresa de telefonia, de internet aqui no Ceará.
Moro, a gente comprou uma casa, está com 2 anos, com concurso público, né, cara? Com concurso público eu consegui comprar uma casa ali na Lagoa Redonda. Curió, né? No Curió. Curió. No Curió. Não pode dizer que é Lagoa Redonda não, que não pensa que a gente é rico. No Curió. Que mais? Tem os outros 2 filhos. São 3. Irmãos, né? Ah, então irmãos. o filho só tem ela. Só ela de A filho. filha única, tá certo. Os outros são cachorros, né? Eu sou... lá em casa todo Adepto mundo do pet. doente pro cachorro. Né? Tudo no braço aqui. São quantos? 2? 2. Tá vindo o terceiro agora. A gente adotou uma com 9 anos, tá adotando outra agora com 2. Já tinha 9 anos quando você adotou? 9 anos. A gente pediu pra buscar lá em João Pessoa, na Paraíba. Caramba. Família ia embora pra Austrália, não tinha como levar. Eles iam se desfazer do cachorro, porque não tinha como abrir mão da oportunidade. É controvérsia, eu abriria mão, é o que a gente comenta aqui. Eu penso também em morar fora, eu trabalho, estudo para morar fora também um dia, mas sem os meus eu não... Eu trato como filho. Eu trato como filho. É como se você estivesse abrindo... realmente da família, né? Dorme na cama, cara. Caramba. Dorme na cama, come comida feita no fogão, normal, comida saudável. Não dou ração, entendeu? Compro, gasto absurdos, mas tá lá. A Bali, agora recente, passou por uma série de um tratamento pesado, por conta da idade também. E a gente gastou uma grana que não estava programada, assim, de muito. Bali. Quantos anos já? Já 10 anos. 10? 10. A gente gastou quase 20 mil com a Bali. Caramba, velho. E puxado, cara. E, tipo assim... E eu lembro que um dos veterinários chegou a dar a ideia de sacrificar. Não tá doido, né? vende o carro aí, vende a casa, hipoteca é família, né? É o sentimento que você tem. Se eu fiz certo ou se eu fiz errado no tratamento, se era para eu ter deixado no quintal em vez de ter deixado na cama, aí se eu voei. Mas trato como filho, né? Trato como filho, converso como se estivesse conversando com meu filho. E é assim o dia todo. É interessante. Não quer uns gatinhos lá, não? Tem 3 gatos lá em casa, cara. Doido pra desfazer uns 2, 3 aí. A Bala, ela não gosta de gato aí, rapaz, cara. Então vou deixar só uns 2 lá pra se divertir um pouquinho lá. Né? Ela não curte gato, cara. Maria, eu também não. Dizia meu avô, qual é a marca do... A Bali é labradora e o Sirius, ele é pé durão. Mas bonitão, bicho é bonitão. Parece um Scooby-Doo. Bacana. Você falou, rapaz, eles não gostam de gato, eu também não. Estão lá. Estão lá, né? O meu filho, minha filha, minha mulher gostam, então, cara, fazer o quê? A minha filha até queria, porque não tem como por conta do cachorro. Ela termina não se adaptando aí. Não adianta, né? Não adianta. Aí vai aquela bagunça. E a vida emocionante dos cursinhos? Assim, cara, dar aula em cursinho é excelente. Você é muito bem remunerado por isso. Você ganha muito bem. Em comparação ao professor do ensino médio e universitário... Dá para comparar, não dá. Até mais do que o universitário? Bem mais. É mesmo? Bem mais. Caramba. Não tinha essa noção. Não tinha noção, né? Não. E olha, para você ser professor universitário, você tem que ter doutorado, às vezes até pós e não consegue. É verdade. A minha cunhada é pós-doutora e não conseguiu se empregar numa faculdade recente, embora esteja dando aula, mas teve trabalho para entrar em outra. E eu só tenho a minha graduação, e se não tivesse também não tinha problema não, eu tava dando aula do mesmo jeito. É porque o público é outro. A competitividade também é muito grande. O público é muito exigente. E vale também a destreza, a competência do professor. Não é o diploma dele. Se você pegar um cara que é pós-doutor, o cara é o pica da UFC, o melhor professor da UFC, e botar dentro de uma sala de cursinho para ser aula para PM. O cara é o bambambam de penal, de direito penal. E vai dar aula de direito penal para a turma de soldado de um curso desse aqui. Se ele não for bom, e provavelmente ele não vai ser, não é porque ele não seja, é porque falta dinâmica. Falta ele encaixar o que ele sabe pro público dele. É uma linguagem simples, direta. Ele não vai saber fazer no começo. E aí é tempo suficiente para a turma pedir outro professor. Entendeu? E aí o cara tira. E a turma é exigente. Exigente e paga à vista. A diferença do cursinho qual que é? Você entra num curso desse aí, vamos imaginar aqui, num colégio grande de Fortaleza, desses que estão aí no nível A, que aprova em medicina, que aprova não sei o quê. Você não paga de uma vez os 12 meses. Você vai provavelmente pagar a matrícula, vai pagar um mês, ou às vezes nem paga um mês, paga as apostilas, e só vai renegociar quando for matricular de novo no ano seguinte, é um ano todo sem pagar nada. O nível de inadimplência é muito alto desses colégios, é altíssimo.
Altíssimo. No cursinho preparatório não tem isso, cara. Ou tu paga no cartão para assistir os 3 meses de aula, ou tu paga à vista. Não tem outra alternativa. Tu já entra com tudo pago. Então, se naquela sala tem 300 alunos, todos eles, com exceção de um bolsista ou outro que o professor arrumou, que o coordenador botou, ou porque é parente de alguém, ou porque trabalha no curso, com exceção mínima ali de uns 5, 6, os outros 290 estão ali porque pagaram um valor cheio. Às vezes com um descontozinho ali de pouco, porque o edital já saiu, não dão mais desconto. Então, o cursinho ele termina pagando a conta do resto. De repente você tem um cursinho e tem colégio no mesmo lugar. Então o cursinho vai levando todo mundo nas costas, porque o cursinho já está pago. E aí o professor, para poder se manter, o cursinho para poder se manter no topo, ele precisa ter os melhores professores. Já ia falar nisso. E aí se ele não tiver os melhores professores, o concorrente dele vai lá e contrata. Então, o que você quer dizer? Que os professores, eles, na minha interpretação também olhando de fora, eles se tornaram ali meio que, entre aspas, popstar. Então são os caras que se tornaram famosos, porque eles são bons, eles são merecedores dessa fama. E os melhores, eles realmente são procurados pelos cursinhos para que estejam no time daquele cursinho. Aí se tornam um grande jogador de futebol. Rapaz, eu tô aqui com os melhores. Então, você hoje, dentro do tabuleiro de professores do Ceará, eu olho de fora e já conversando com várias pessoas, vocês se destacam longe como um dos melhores professores. Eu acho que é isso aí mesmo hoje. Acho que sim. Eu tenho uma capacidade de, por exemplo, me adaptar a um concurso. Por exemplo, o concurso da polícia mudou completamente. O concurso da polícia ele era baseado em uma matéria que era legislação militar, aquelas 3 leis, a lei da controladoria, o código disciplinar e o estatuto, era aquilo era 50% de uma prova. Ou seja, se você fosse muito bom naquilo, você já tinha pelo menos metade da prova garantida. Só que a prova muda. E no que a prova muda, ou você se adapta ao novo edital e aprende algo novo para dar aula, ou você abre espaço para vir novos professores das matérias que estão chegando. Então eu tive que me adaptar, eu tive que aprender direito penal militar praticamente da noite pro dia. E em pouquíssimo tempo, cara, sei lá, em 1 mês, 2, eu era tido como um dos melhores do Brasil já. Porque eu simplesmente memorizava tudo. Eu lia e era como se aquilo tivesse uma fotografia na minha frente quando eu estava dando aula. Eu nunca fui, por exemplo, nesses 15 anos de aula, eu nunca entrei numa sala de aula com uma apostila na mão para ler ou para copiar alguma coisa que tivesse ali. Caramba. Tudo que eu copio num quadro, que eu tiro da minha cabeça na hora, é o resumo do artigo que eu vou mandar ele olhar. E aí ele olha e diz, pô, eu já não preciso ler essa lei toda. O Lobo já está resumindo para mim no quadro. Caralho, E aí ele vai resumir, quando chegar na reta final do concurso, ele vai dizer que daquele resumo, eu não preciso ler o resumo todo. Porque o resumo é massa, mas não é tudo aquilo que vai cair. Só vai cair tópicos. Isso, cara. Caralho. E aí o aluno, quando ele se matricula num curso preparatório, ele não quer que o cara leia a lei. Ele quer que alguém entregue ela para ele passar. Bem pronto e acabado, né? Bem mastigadinho. Aí o cara passa, o irmão vai fazer, cara, procura onde o Lobo tá. Procura onde o fulano tá. Porque esses 2 caras aí já é tantas questões que tu tem na prova. E esses 2 caras te entregam essas questões. Tu só precisa assistir a aula dos caras. E assim tem sido. Porque aí vocês são facilitadores. Ao invés do cara ali se pegar com a apostila, com um livro, ou seja, destinando muito tempo, vocês diminuem o tempo para que eles possam absorver o máximo possível para poder ter aprovação. Nesse então, caso, essa é uma fórmula mágica. Né? Nesse caso, tem muito aluno, muito concurseiro, né? Alguns que não tem condição de pagar um cursinho, ficam estudando noites e noites, muitas vezes fazem vários concursos, não conseguem passar. E esse que vai para o cursinho, ele tem um resultado bem melhor. Mas a gente olha para esse aí que não tem a grana também. A gente olha de outra forma. Existe algum... Tem. A gente vai fazer resumo e disponibilizar gratuitamente, como eu faço isso a vida toda. Fazer um resumo de uma lei e entregue para o cara. Aí diz, eu não posso todo dia dar aula, mas eu posso uma vez ou outra no YouTube disponibilizar um aulão resolvendo questões. Aí o cara tá já na expectativa da aula. Aí de repente você tá lá no YouTube dando a mesma aula que você deu pro cara que pagou 2.000, 1.000 e pouco, para um cara que não tem condição de pagar. Às vezes o cara liga para ti, um grupo, a gente tem aqui um grupo de 10, 20 alunos. Se você não dá uma aula pra gente, a gente junta tanto de dinheiro aqui. Junte só a água para eu tomar.
Nossa. E aí eu vou lá, dou a aula, tomo a água, falo um bocado de mentira depois da polícia, minto um bocado, né? Pra dar aquela ideia de que, não, tá tudo perfeito. A farofa no final. E aí vou embora. Pra mim, tranquilo. Pra mim, a minha obra do dia. E o massa é que a minha esposa reclama que já era pra eu ser rico e não sou, cara. Era pra estar entrando capital em casa e tá... Mas tá bom, dá pra pagar as contas. Essas pessoas, elas serão eternamente gratas a você. São, pelo menos deveria ser, né? São. Como a gente tinha falado anteriormente. Isso, exato. Tem uns que não são, mas... A maioria é. Mas o que acontece? Esse pessoal que não tem condições de pagar, eles vão valorizar muito mais. Certeza. Olha, eu entrei uma vez no Bradesco ali da Assembleia. Eu entrei lá e um cara gritou meu nome. Eu, puta que pariu, o que foi que eu fiz, meu? Professor Wagner! E um grito assim, era intimidador o grito. Ixi. Você não vai lembrar de mim, mas eu só passei na polícia por sua causa. Eu disse, cara, eu lembro. Lembro até o curso. Aí falei, qual era o curso? Aí ele perguntou, eu disse assim, você lembra da apostila que você me deu? Eu disse, não. Eu vou lhe contar aqui como foi. Tinha muita gente olhando. Porque no grito que ele deu e ele se aproximou, ficou todo mundo prestando atenção na conversa, né? Ele tava fardado? Tava não. Acho que ele tava atrás de empréstimo lá. Meu Deus, é um mal da corporação. Não deu tempo de desfazer, não, cara. Ele foi pegar o empréstimo dele. Ferrou. Ele disse que me pediu... Eles estavam numa mesa o dia todo sem comer nada. O dia todo sem comer nada, porque não tinham grana. E eu tinha acabado de lançar uma apostila de questões, e essas apostilas de questões elas são muito disputadas na época, porque você imagina você pegar a lei toda e resume, e pega de novo e resume ela em questões do jeito que a banca vai cobrar. E o cara corre dentro para comprar, porque aí ele vai decorar aquilo ali, pronto, dá certo. E aí eles queriam. Só que eles queriam uma para tirar xerox para os outros, né, e tal. Aí eu fui tomar uma água bem rápido para voltar para a sala. E aí um deles me acompanhou para perguntar se eu podia vender fiado a apostila para depois eles pagarem, porque eles queriam tirar a xerox das três. Eu disse, fiado? Não, mas fala o seguinte, cadê? É tu e quem, mamãe na égua? Que eu chamei de mamãe na égua. Né? Não, é o fulano, o ciclano, e ele foi o que foi me pedir. Aí eu não lembrava. Eu disse, não, fala o seguinte, vai lá na sala, a minha mochila está em tal canto, pode pegar 4 apostilas. Pode pegar 4. Aí, tipo, já merendaram? Não, ninguém comeu nada até agora. Pois pronto, me deu um refrigerante de 2 litros. Rapaz, aí peguei um monte de salgado e levei lá pra mesa. Não basta dar a apostila, tinha que dar comida também. É por isso que a mulher tá puta contigo, mesmo, é demais, né, velho? Aí fui dar a comida pro cara, né, pra eles ir lá. E aí ele tava lembrando disso, que por conta da apostila e das outras coisas que aconteceram, ele conseguiu passar. Os outros 3 também passaram. Eu não vi os outros 3 ainda. Ou pelo menos se vi, não reconheci. Enfim, mas esse foi lá, me agradeceu. Bacana. Chorou lá no... Bacana. Extraordinário. Ó, tem um policial penal no Maranhão não, no Pará, que agora vai ser policial militar, porque também passou na PM, passou na Polícia Penal, passou na PM, fez um vídeo pra mim aí, chorou, porque ele tava lembrando que ele é chamado de SD Trufa, porque ele vendia trufa lá dentro do curso, pra pagar e tal, pagar passagem, merenda. Só que ele não tinha dinheiro para começar o negócio, me pediu uma ajuda, porque queria vender umas coisas e tal. Eu dei 50 conto para ele comprar e ele comprou trufa. E aí ele foi cair na besteira de pedir o dono do curso para deixar na cantina para vender, e o dono do curso esculachou ele. Disse, não, isso aqui não é casa de abrigo, não é abrigo não, mas aqui não é filantropia não. Eu vou botar tuas coisas para deixar de vender as minhas. Aí deu um esculacho nele, ele chorou pra caramba, disse que foi humilhado. Esse irmão. Aí o cara disse que ia mandar o segurança tomar se ele fosse vender. E lá o pessoal me conhece... Ele tava na surdinha, tá dando certo, né, cara? E aí ele caiu na besteira, mano. E o pessoal me conhece como doido, mano, nos cursos. O Wagner é doido também, mano. É só lobo, né? Doido também. Aí ele foi contar, chorou. Mas não chora não, deixa de viadagem. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim. Quando o cara for te cobrar o segurança, tu diz assim, é meu e do professor Lobo. O negócio é do Lobo, só que eu vendo. Eu só entrego a grana pra ele. Ele é só um aviãozinho. E aí o segurança... Ixi, agora não tem base, eu não vou tomar um negócio do Lobo. Aí foi dizer pro dono. É do Lobo, cara. Porra, é do Lobo, mano. Não, vou falar com ele. Vou falar com ele, o dono do curso. Só que o dono do curso nunca falou comigo. Ele continuou vendendo a estufa dele. Pra falar com outro doido. Continuou. Aí ele chegava à noite, isso era de manhã. E aí eu voltava pra dar aula à noite. Ele tava lá o dia todo sem comer. O dia todo sem comer. Muitos deles faziam isso. De passar o dia todo só na base do café. E aí passa mal, desmaia, como acontece muito. E aí o que eu fazia? Ia lá na cantina, ó, abre um fiado pra mim, professor X e o Y fazer também. A gente vai separar aqui 10, 12 alunos que passam o dia aqui. Diz quem são os lisos.
que não almoça, não come nada porque não tem grana. Professor, é o fulano, que tá as meninas da cantina. Eu mano, bota eles aí. O máximo é 200 conto, que é o que eu posso pagar aí, é isso aí. E aí o cara pegava um café, um bolo, um suco, já começava a melhorar. Quando era no final do dia que a gente ia dar aula, o cara não tinha vendido ainda, vai distribuir a trufa para todo mundo da sala. Aí pegar mais, aí eu ia lá e pagava, entendeu? Era assim, uma farofa, entendeu? Massa. Então foi muito voto isso aí pra mim. Eu já ia entrar disso aí, mano. Eu já ia falar, cara, essa tua popularidade, ela acabou direcionando também pro meio da política. Deu certo, aí certo. Você vê, cara... Não era a ideia, porque eu não tinha a mínima pretensão política. Mas a galera começa a provocar, velho, tu é muito gente boa. Tipo isso. Tu é popular, tu é bastante conhecido. E tu tem muito carisma, tu ajuda muitas pessoas. Vai ser político, pô, vai ser candidato. Foi mais ou menos isso? A galera tipo te provocou? Isso, foi tipo isso. Quem foi o cara, chegou assim, ei, velho, que chamou, pegou pelo braço e disse assim, foi o Wagner. De novo, de novo. Chamou pra ir pro partido dele e tal, eu terminei, fui, depois saí do dele pra ir pra um outro que era ligado ao dele também. Me arrependi pra caramba depois. Foi candidato a quê? Só a vereador? Vereador. Só? Depois a deputado, a pedido do partido para ajudar. A primeira candidatura, então, foi a vereador? Vereador. Foi. Em 2020? Isso. Depois a deputado federal. Em 2022? Isso. E como é que foi ser candidato em 2020 a vereador? Como é que foi aquela campanha? Cara, a gente estava no meio da pandemia, né? Estava no meio do lockdown. Então, tudo era muito difícil. A gente não... Eu, particularmente, tinha muito medo do Covid, porque a minha esposa era grupo de risco. A minha esposa tem asma. Então, cara, era um medo... absurdo, entendeu? Então eu não saía. Então praticamente fez campanha só virtual. Só virtual. Não pedi voto. Não tem o mesmo impacto, né? Não tem, é diferente. Teve gente que depois foi ver que eu era candidato. Eu tenho, sei lá, mais de 50 mil seguidores no Instagram. Teve gente que só veio saber depois. Professor nunca chegou pra mim que isso era candidato. Tirou quantos votos? Cara, quase 2.000, 1.900 e pouco, sem gastar nada. É porque às vezes as pessoas, rapaz, tem mais de 50 mil seguidores, como se os 50 mil... Fosse converter, não. É outra história. Não é nem só converter a volta, é os 50 mil saber que você foi candidato. Os 50 mil nem recebe, nem sabe. Nem sabe que é candidato. Porque se todos tivessem recebido, provavelmente tinha dado bem mais. O algoritmo ali, ele barra que é pra tu pagar. E aí, se tu não paga... Esquema pesado. Né? Nós acabamos e a gente fica dependente, né? A gente fica dependente da história do cara. Verdade. Mas enfim, como foi a experiência? Foi mais virtual, então não teve aquele calor humano de realmente estar na rua? De estar na rua pedindo voto e tal, não, né? Não teve, isso aconteceu diferente. Em 2022? Ainda assim de forma muito tímida ainda. Você também não engajou na campanha? Não, eu não sou aquele cara de correr atrás de voto, pedir, e como muita gente faz. A grande fica, complicado. Eu fui muito mais na questão de amigo, de família... Vou isso, vou aquilo. Beleza, se eu tirar pelo menos 1.000 votos a mais do que eu tirei na primeira, pra mim já tá valendo, porque eu não tô gastando nada. E pra federal, tirou quantos votos? 3.000 e poucos votos ainda. Mas em resumo, de toda forma, pegou 2 meses na Câmara Municipal. 2 meses, cara. E aí, como é que foi lá essa vivência? Muito massa, cara, foi bom. O que você fez tanto em 2 meses? Eu voei que só uma porra, cara. Primeiro eu fui trabalhar na sexta. Ninguém vai na sexta. Pô, eu não sabia. Desde quando pra mim era de segunda a sexta. Aí o que aconteceu? É só terça, quinta, Eu tomei posse na quarta, teve a sessão na quarta e na quinta, porque a sessão é terça, quarta e quinta. Segunda e sexta morre, né? Pra estar pelo menos no gabinete. Mas ninguém ia, né? Naquela época não era ano eleitoral e tal. Aí quando eu chego lá, cara, numa sexta-feira aí chega todo mundo me olhando estranho, mano. Esse vereador tá voando aí, ó. Voando. Aí fui pegar o café, porque eu pegava o café lá onde o pessoal toma café. Ao invés de eu esperar alguém do gabinete ir buscar a garrafa, eu mesmo ia. E sentava e perguntava se podia tomar café. Pode tomar café aqui? Aí a mulher, pode, mas aqui ninguém nunca nem veio. Não, mas eu também não vou ficar muito tempo, não. É só 2 meses, 3, não sei quanto tempo é, não. Só vou tomar meu café mesmo. E aí aí criei amizade com o pessoal da limpeza. O pessoal da limpeza foi se entrosando com todo mundo. Aí, toda vez que eu ia tomar o café, eu disse, o vereador tá vindo aí, deixa a mesa liberada para ele tomar o café dele. E aí eu tomava o café lá, depois voltava pro gabinete e ia para a sessão. Era basicamente isso, não faltei nenhuma, todas as sessões. Cara, eu ainda eu protocolei 18 ou foi 19 projeto, cara. Um projeto bom. Foi mais não era aquela coisa. Do que os caras que passam 4 anos, Cara, ali eu apresentei
em 2 meses, coisa que teve vereador que não apresentou em 4 anos. E projeto bom de verdade, não é só para invenção, o nome mudar o nome da rua. Vai botar Lobo no... Não mudou. Nenhum. Queria botar do meu avô, cara. Deu certo, não? Foram dizer, lá do teu avô? Mas foram dizer pro meu tio. O meu irmão chegou no meu tio e disse assim, tu soube aí foi que o Lobo fez? Eu disse, não. E o meu tio é muito conhecido no bairro, porque ele é fotógrafo há muitos anos e tal. Rui Lobo, é muito conhecido lá no Pan-Americano. Aí disse, não soube não? Eu disse, não. Mas ele tinha, parece que 10 mil pra te dar, ou mudar o nome de uma rua pro teu nome. E aí ele optou em, ao invés de te dar o dinheiro, botar o nome da rua, porque ele disse que era muito mais negócio pra ti. Pra muito mais importante. Ele disse, macho, eu não acredito que esse cara fez essa sacanagem, não. Liga pra ele aí. Aí o meu irmão, ei, mano, falando aqui contigo aqui, o negócio lá da praça e tal. Eu disse, não, mas depois eu passei pra conversar pessoalmente com ele, tá? Mas enfim, cara, foi bom, foi legal. Ali você sente o quanto você pode ajudar. Ali você ajuda de verdade. Querendo ou não, é um grupo de 44 pessoas que pensam completamente diferente umas das outras. E aí você tem que, em um lugar específico, compatibilizar aquela ruma de ego, aquela ruma de ideia que às vezes atravessa uma na outra, e para que aquilo se transforme em algo produzente. De repente, a gente está discutindo alguma coisa ali, eu sou contra, tu é a favor, ele é contra, mas a gente tem que chegar num consenso final e tal. Aquilo para mim foi interessante, porque eu lembro que teve um policial lá, o cara disse que é policial, mas nunca trabalhou na polícia. Um vereador que tinha lá. Aí ele disse assim, ele foi falar da polícia, não no sentido de falar mal, óbvio, ele defende o dele também. Ele é policial civil até, o cara. Eu não lembro o nome. Não, o Guilherme é gente boa demais. Guilherme é 10 anos. Desenrolado. É desenrolado, Guilherme. E eu não peguei o Guilherme lá, não peguei a fase em que o Guilherme estava. Ele estava de licença. Essa sorte. Foi, cara. Mas sempre que me vê, me cumprimenta. Outro dia desse a gente se cumprimentou dentro de um supermercado, lá perto da minha casa. Mas ele falou que polícia na rua não era sinônimo de segurança, alguma coisa assim. Aí eu fui subir na hora e disse, cara, eu não sei qual é a tua polícia, não. Porque a minha polícia é completamente diferente, meu irmão. Eu tô há 25 anos na polícia, 23 na época, né? 23 anos na polícia. E pra mim, se eu chegar num local e tiver polícia numa esquina, pra mim ali tá policiado. Ali passa pra mim uma ideia de segurança. Se a sua polícia é diferente da minha, aí eu não vou entrar no mérito. Mas na minha, tá na esquina, eu vou por aquela esquina que ele tá. Tem alguém fardado ali, pois eu já sei que aquela rua tá policiada, tá segura. Pra mim a ideia é essa, entendeu? Então, ter polícia na rua pode não ser a resolução do problema, mas que ajuda. E que gera política também gera. A gente sabe que concurso público acontece em ano eleitoral. Gente é nomeada e empossada em ano eleitoral. Não pode no ano em que você é o candidato ou que é pro teu executivo. De repente tu é o prefeito e vai nomear a guarda, mas a eleição é para governador. Mas é do mesmo grupo que o teu. E tu tá lá nomeando uma galera que, querendo ou não, vai votar naquele candidato. A minha avó, até o fim da vida dela, acreditava que não era eu que tinha passado na polícia. Era o Tássio Gereissati que tinha me dado o meu concurso. Graças a ele. Agradeça a ele. Mas você é muito mal agradecido. Você não fez prova. Você não pode ser mal agradecido assim. Agradeça. Mas querendo ou não, às vezes ela tem a memória, porque antigamente alguns policiais... Né? Não tinha um concurso. E na cabeça dela, assim, a gente passava mal, perrengue, não tinha um trabalho fixo, tu era um ajudante de galego. Do nada tu vira polícia, tu não vai agradecer o homem, mano? Que cara mal agradecido é tu? Então era tipo isso, entendeu? Tem muito disso. Eita, Carlito, o homem aí tem história, viu? Rapaz, já passa ligeiro, viu, cara? Passa ligeiro. É só 1 hora, rapaz. 1 hora é muito pouco. 1 hora é pouco, tem que fazer em partes. É muito pouco. Tem que fazer outras partes. Mas aí. Porque... o bom é que o convite fique em aberto para claro, o senhor voltar muitas aqui. Vezes na hora. Muita resenha, né? Muita resenha. A gente fala só de cor de polícia. Da próxima a gente mente aqui que só... Eu acredito que você não mentiu em nada. Não. Que é isso? Hoje foi tranquilo, hoje foi light. Carlito, e aí o comando final? Ousadia. O homem é ousado, viu? É ousado, é um camaleão. Muda de... Muito, cara. Eu passei a dar aula de uma matéria agora que... Para muita gente eu tava brincando quando eu disse que ia dar aula de informática. E comecei a dar aula de informática e muita gente achou que eu tava brincando. Não acreditou? Não acreditou. Eu sou professor de Direito Penal Militar, né? É formado em Direito? Não sou formado em Direito. Sou formado História. na área de TI. História e TI. Nada a ver, como diz o Matuto. Com Direito não. Direito não. Estudei muito para concurso também e deu certo, encaixou.
Meu amigo Carlito, meu comando é ser eclético. É um cara aqui dinâmico, boa praça, uma pessoa diferenciada, né, que... Óbvio, eclético é a palavra do comando geral, né? Mas só para complementar, né, eu não lhe conhecia pessoalmente, Wagner Lope, mas já lhe admirava pelas mídias sociais, tanto pelo trabalho como professor, mas pelo seu jeito, sua autenticidade, a pessoa que não está aqui para fazer média com ninguém. Não, você é assim, zero médio. do jeito que você está conosco, é da mesma forma que eu percebo que você é nas redes sociais e com certeza na sua vida pessoal também. Então, tenho muita admiração por você. Obrigado por você estar conosco aqui. Espero que tenhamos realmente outros momentos para que você participe do nosso podcast. Então, aqui eu vou deixar o comando eclético. E qual é o seu comando, qual é a reflexão que você deixa para os nossos internautas e os telespectadores da TV Metrópole? Cara, se eu pudesse dar assim utilizar uma frase como reflexão, principalmente para essa galera, essa molecada mais jovem, né, que estuda para concurso, que quer ser polícia, que eles enxerguem sempre o lado bom e o lado ruim de tudo. Que eles não embarquem em algum projeto sem fazer a análise do todo, do que é pró, do que é contra, para depois não se decepcionar, para depois não fazer corpo mole no trabalho que ele suou para entrar, porque ele não gosta, porque ele achou que era uma coisa e passou a ser outra, que eles avaliem tudo. E enquanto estiverem dentro da nossa polícia, que eles façam de tudo para serem excelentes policiais, porque a gente precisa muito de bons policiais. A gente precisa muito de quem defenda a população de um modo geral, de quem coloque ao pé da letra aquela ideia de servir e proteger, inclusive com risco da vida. É isso que a gente precisa aqui fora. Não estou dizendo que o cara tem que morrer para ser polícia, estou dizendo que ele tem que entender que, se for preciso, isso vai ter que acontecer. Então, que ele coloque antes na balança, antes de entrar. Porque se ele não estiver disposto a se doar nesse nível, a gente vai ter uma polícia sempre atrás, por exemplo, da criminalidade. Porque o cara se doa pela facção. Então a gente precisa ter policial, ter uma polícia, acima de tudo, que pense dessa forma e que não encare polícia como emprego, cara. Polícia não é emprego, é profissão, bicho. Quer emprego, meu irmão, vai fazer outra coisa da vida. Quer ganhar mais, estuda para a Polícia Federal, entendeu? É polícia também. A gente vai respeitar do mesmo jeito. Mas enquanto estiver na PM, meu irmão, tem que ter sangue no olho, porque senão o negócio não anda, não. Massa, cara. É exatamente isso que muitas vezes eu falo. Você tem 3 saídas. Quando você já é policial militar, ou você estuda para algo melhor, ou você empreende e utiliza o seu tempo de folga para ter um complemento da sua renda familiar, ou você se conscientiza e se organiza para ser o que você tiver de ser melhor como policial militar. Não adianta simplesmente só criticar, obviamente. Tem que melhorar muito. Tem que melhorar muito. Tem que melhorar, assim, de forma gritante. Nós temos essa consciência. Porém, você tem que honrar a farda que veste, honrar a responsabilidade que você assume como um herói diante da sociedade, né? Um herói sem capa, um herói que não tem superpoderes, mas que tem que ser valorizado, mas também tem que saber da sua importância e da sua responsabilidade. Sem dúvida. Wagner, meu irmão, muito obrigado mesmo. Mestre, eu que agradeço o convite. Top demais, cara. Agradeço o convite de vocês. Tu é exatamente o que eu esperava. Tu é desenrolado. Massa demais. Deixa teu Instagram aí pra galera te acompanhar. Pronto, cara, pra quem não acompanha, @professor Wagner Lobo. Muita coisa de polícia ali, muita ocorrência. Professor, mas eu não curto muito polícia, então nem adianta seguir. Não curto polícia, nem adianta. Nem adianta, só tem coisa de polícia lá, meu irmão. Se curtiu, tá lá. Vamos lá. Massa demais. E você aí, gostou? Não esquece também de seguir o Instagram AspraCE Oficial, a nossa principal patrocinadora, a melhor e maior associação de policiais e bombeiros militares do estado de Ceará. Também segue aí Sargento Boy 190 e muito obrigado a você, família da TV Metrópole, e a você, internauta, que nos acompanha no nosso YouTube. Podcast Fala Comandante. Até a próxima e minha continência e meu respeito. Valeu!